Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta para a segunda parte da nossa aula. E se você ainda não assistiu a primeira parte, não deixe de assistir. É muito importante para entender essa segunda etapa. E vamos lá, vamos começar. Bom, nós estamos na lição 7, falando sobre o Monte Sodoma, mais especificamente em transformando problemas em oportunidades, essa segunda parte da nossa aula. Como eu já me apresentei para vocês, meu nome é Moeiro, diácono do Ministério Braço Forte do Senhor, discípulo do pastor Ebim, da pastor Karim, na tribo de Efraim, professor da Escola de Profetas. Aqui embaixo nós temos o meu Instagram, o Instagram do professor, e também o Instagram da escola. Então, sintam-se à vontade para fazer as marcações, para publicar, para divulgar, ajudar a divulgar a nossa escola para que ela possa crescer cada vez mais. E a gente vai dar continuidade à segunda parte da nossa aula. Na primeira parte, nós vimos os dois primeiros pilares, né, para transformar problemas em oportunidades, que é a mudança da mentalidade, que é o nosso ponto número 1, que é mudar o nosso ponto de vista, e o segundo, que é justamente parar de se lamentar. Agora a gente vai entrar no terceiro passo, que é prepare a sua equipe. Se vocês estiverem acompanhando pela apostila, ela vai nos dizer o seguinte: uma gestão qualificada tomará medidas estratégicas que levarão seu ministério diretamente ao alcance dos objetivos. Para isso, é necessário desenvolver na equipe o senso de integração e prepará-la para enfrentar os problemas de frente, sempre pensando na solução para resolver todos os tipos de situações que surgirem. Ou seja, a equipe ela tem que tomar medidas estratégicas, ela tem que estar preparada para enfrentar os problemas. Ela não pode, quando o problema se apresentar diante dela, se acuar. Ela não pode se amedrontar com aquele problema. Pelo contrário, ela tem que dominar aquilo ali no peito, como se diz, e colocar para frente, colocar as coisas para andarem, colocar as coisas para darem certo. A apostila também vai dizer: nossas igrejas precisam possuir equipes integradas e qualificadas para enfrentar problemas repetidos que venham a afetar o bom andamento dos processos organizacionais. Assim será possível enxergar as adversidades internas e transformá-las em aprendizados para lidar com cada uma delas no futuro. Ou seja, as equipes elas precisam estar integradas, elas precisam ser qualificadas e elas precisam estar prontas para que quando aparecer um problema, para que quando o problema surgir, elas possam justamente pegar esse problema e transformar em oportunidade. Um grande exemplo que nós temos disso, que a nossa igreja fez recentemente, agora durante essa pandemia, foi justamente pegar o problema da pandemia que surgiu e a impossibilidade de ter cultos presenciais e fazer o quê? E tirar do papel um plano, um projeto que já tinha, que era de fazer o quê? De começar a ter os cultos online, a começar a ter as transmissões online dos cultos da nossa igreja. E graças a Deus esse projeto ele saiu do papel, esse projeto ele está evoluindo, ele está crescendo e ele tem alcançado várias e várias pessoas. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem a possibilidade de ir no culto presencial, ou ela está viajando a trabalho, ou ela está de férias, ou está em outro local, então ela não tem essa possibilidade de ir no culto presencial. E antes de nós termos essa transmissão online, ela ficava impossibilitada de assistir aos cultos. Mas agora não. Agora nós fizemos o quê? A nossa equipe, a equipe técnica da nossa igreja, a equipe da mídia, a equipe dos pastores, o apóstolo, e todas as pessoas que integram a equipe da nossa igreja, elas fizeram o quê? Elas pegaram esse problema e transformaram numa oportunidade de pegar os cultos presenciais e fazer com que esses cultos também sejam transmitidos de forma online. Que além de ser transmitidos esses vídeos, essas ministrações, essas pregações, o culto, né? Ele fica armazenado como vídeo no YouTube. Então, poxa, você foi um dia na igreja, de uma palavra abençoada, uma palavra maravilhosa, você pensa, poxa, fulano está aqui. Você pode mandar o link para ele acompanhar ao vivo, e se ele não puder acompanhar ao vivo, você pode fazer o quê? Você vai lá no YouTube, pega o link daquela ministração daquele dia e manda para ele, fala, fulano, assiste aí, palavra maravilhosa, palavra poderosa, eu tenho certeza que vai falar muito com você. Então, esse aqui é um grande exemplo do que a nossa igreja fez, que foi justamente pegar um problema, que era a impossibilidade de ter cultos presenciais, e transformar isso numa oportunidade de começar a transmitir os cultos online, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Então, aqui a gente eu gostaria de deixar o meu parabéns a essa equipe e a todas as pessoas envolvidas, porque é algo que tem feito uma grande diferença. Tem sido maravilhoso. Às vezes eu estou viajando, às vezes eu não posso estar presencialmente na igreja,
mas eu consigo estar acompanhando os cultos de onde quer que eu esteja, contanto que eu tenha internet. Ou eu consigo assistir depois esses vídeos, essas pregações, o culto daquele dia. Outro exemplo, quarto ponto, na verdade, aproveite as oportunidades. Assim que estourou nesse negócio da pandemia, começou muito as lives começaram a crescer muito. E teve uma live de um governador do Ceará, em que ele estava se pronunciando, né, falando ao povo, e de repente o cara teve uma ideia. O cara decidiu fazer o quê? Anunciar o torresmo dele na live do governador. Ele era um vendedor de torresmo, veio a pandemia, as vendas dele caíram, então o governador estava fazendo ali uma live, o que ele fez? Ele foi lá na live do governador e postou a seguinte mensagem: Boa noite, trabalhamos com torresmo para pronta entrega, coisa de primeira qualidade. Ou seja, o cara está passando uma dificuldade, ele está com um problema ali com as vendas dele, ele falou, cara, eu preciso de publicidade. Para que uma publicidade maior do que uma live de um governador? Milhares de pessoas assistindo, ele foi lá e postou, e a galera foi e abraçou a causa. Aí, tanto que durante a live mesmo, as pessoas começaram a perguntar, qual que é o telefone do Torresmo? Pegaram o contato com ele, ou pegaram o contato dele, e começaram a entrar em contato justamente para fazer o quê? Para comprar o Torresmo que o cara estava anunciando. Gostaram da criatividade do cara. Gostaram que ele viu, durante aquele problema, ele viu uma oportunidade de promover o negócio dele. E conforme diz aqui no anúncio, no subtítulo aqui dessa notícia, ele teve um aumento nas vendas de mais de 500%. Ou seja, várias pessoas passando pelo mesmo problema, várias pessoas tendo seu negócio sendo fechado, diminuindo as suas vendas, mas ele teve a ideia e teve a atitude de fazer o quê? Vai divulgar o projeto dele, divulgar o produto dele. E deu tão certo que as vendas dele subiram 500%. Conosco não é diferente, porque muitas das vezes, como já disse, aparecem problemas na nossa vida, só que ao invés da gente decidir olhar para esses problemas como uma oportunidade de melhorar os nossos negócios, como uma oportunidade de melhorar a nossa busca a Deus, como uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de nos amadurecermos, a gente faz o que? A gente vê e para simplesmente no problema. Então, nós temos que aprender a aproveitar as oportunidades. E, normalmente, essas oportunidades elas vêm disfarçadas de problemas. Cabe a nós mudar a nossa mentalidade, parar de reclamar, olhar para os problemas e enxergar a oportunidade que tem por trás desse problema. Outro exemplo, até famoso, é do Coronel Sanders. Para quem não conhece, Coronel Sanders é esse senhorzinho aqui, ele já faleceu, e ele foi o criador do KFC. E a história dele, de forma resumida, é a seguinte, conforme está aqui nessa imagem da direita. Aos 5 anos perdeu seu pai, aos 16 anos abandonou a escola, aos 17 já tinha perdido 4 empregos, aos 18 se casou, aos 20 a esposa o deixou, em seguida tornou-se cozinheiro em um pequeno café, aos 65 anos se aposentou sentindo-se um verdadeiro fracassado. Foi quando decidiu cometer suicídio. Quando foi escrever sua carta de despedida, começou a colocar no papel o que queria ter feito em sua vida. Foi que desistiu de se matar, pegou os US$ 87 que tinha e começou a fazer frango frito utilizando sua própria receita e vendendo de porta em porta. Aos 88 anos, Coronel Sanders, fundador do KFC, tornou-se um bilionário. Ou seja, o cara a vida dele praticamente toda deu errada. Com seus 65 anos, ele decidiu cometer suicídio. A hora que ele foi listar tudo aquilo ali que ele queria ter feito na vida dele, que ele deixou de fazer, ele falou, peraí, eu ainda estou vivo. As coisas ainda podem dar certo para mim. Então ele pegou, jogou fora todo o medo, ele olhou aqueles problemas e decidiu encarar como uma oportunidade, pensou o que ele podia fazer, começou a fazer frango frito com a receita própria, aquilo ali começou a crescer, começou a cair no rosto das pessoas, e dos 65 até os 88 anos ele se tornou bilionário. Realizou os sonhos dele, realizou os projetos, realizou os planos. O que a gente vê no meio de nós? A gente vê que as pessoas elas se acham muito velhas, elas se acham que é muito tarde para realizar os sonhos dela. Aqui a gente tem um exemplo do cara que começou aos 65 anos e quando estava com 88 já tinha se tornado um milionário. Então fica a pergunta, será que realmente é muito tarde para realizarmos os nossos sonhos? Será que esses problemas que estão vindo na nossa vida não são justamente um trampolim, uma oportunidade para a gente venha tirar nossos planos, nossos projetos do papel? Outro exemplo também que eu gosto muito é do Brian Acton.
Para quem não sabe, Brian Acton foi o criador do WhatsApp, e em 2009 ele estava desempregado, e aí ele foi fazer uma entrevista, né, de emprego no Facebook, e na ocasião o Facebook dispensou ele. E aí, conforme esse tweet dele aqui de 2019, ele fala, o Facebook me rejeitou, seria uma grande oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, agora é hora de começar a me preparar para as próximas aventuras, né? E ele decidiu começar a trabalhar em um projeto pessoal, investir num projeto pessoal que ele tinha, e desse projeto pessoal que ele tinha, surgiu o WhatsApp. Ele foi evoluindo, caiu no gosto do povo, caiu no gosto da população, e se tornou o que a gente conhece hoje do WhatsApp. Então, ele fez essa entrevista em 2009, foi recusado pelo Facebook, e aqui a gente vê à direita aqui uma notícia de 2014, aproximadamente 5 anos depois. Facebook finaliza a aquisição do WhatsApp por 22 bilhões. Ou seja, em 2009 o cara foi recusado pelo Facebook, isso era um problema para ele precisava de emprego, mas ele decidiu encarar isso como uma oportunidade de trabalhar em projetos pessoais. Ele trabalhou nos projetos pessoais, esse projeto dele cresceu tanto, deu tão certo, que 5 anos depois ele vendeu o WhatsApp, né, para o Facebook, o mesmo Facebook que rejeitou ele 5 anos atrás, por 22 bilhões, e ainda continuou trabalhando no Facebook como funcionário na equipe do WhatsApp por mais um tempo. Então, é justamente isso. Às vezes, acontecem alguns problemas na nossa vida e é justamente uma oportunidade para que a gente trabalhe em projetos pessoais, uma oportunidade para que a gente olhe para aquilo que a gente sempre quis fazer. E com ele foi dessa forma. Então, novamente, quando vierem os problemas na nossa vida, o que nós temos que fazer? Não encarar eles simplesmente como problema, como algo limitador, mas pelo contrário, encare eles como uma oportunidade para você trabalhar nos seus projetos pessoais, encare ele como uma oportunidade para você orar mais, para você dedicar mais tempo a Deus, para você ler mais a palavra, para você estar cada vez se aproximando mais de Deus. E o quinto e último ponto desse passo a passo, né, para mudar a nossa mentalidade, para olhar para os problemas de uma forma diferente, é que a grandeza de Deus é transformar o mal em um bem maior. É justamente isso. Tem um conceito que o pastor Luciano Subirá, da igreja Alcance, se não me engano, de Curitiba, usa, que é o seguinte, que é das sataneiras. O que é uma sataneira? A ratoeira, como todos nós sabemos, como essa imagem daqui da direita, é uma isca que nós usamos justamente para quê? Para pegar ratos. Assim como nós usamos as ratoeiras para pegar ratos, Deus ele gosta de usar as sataneiras para pegar Satanás. Will, eu não entendi. O que significa? Significa que, por muitas das vezes, o inimigo ele traça um plano, ele vê uma situação na sua vida em que ele acha que ele vai te destruir, só que Deus ele tem a capacidade de pegar aquele mal que ele tinha planejado para você e transformar isso em um bem muito maior. Então, às vezes, você fica desempregado, a hora que o inimigo comemora, ele fala, pô, beleza, agora eu consegui tirar o emprego dele. Agora ele não vai ter recurso para estar indo para a igreja, agora ele vai estar de buscar Deus. E aí é o momento que você se entrega mais a Deus, é o momento que você busca mais a Deus, é o momento que você estuda, é o momento que você decide trabalhar nos seus projetos pessoais. De repente Deus ele vai te dar uma ideia de uma empresa, você vai tirar aquilo ali do papel, começa a trabalhar, e aquilo que o inimigo via como mal, que ele estava trazendo para sua vida, Deus transformou em um bem muito maior, que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, com que você tenha mais tempo de se entregar, que você tenha mais tempo de orar, de buscar a Deus. Então, Deus ele é especialista nisso. Ele é especialista nisso, em transformar o mal que o inimigo quer colocar sobre as nossas vidas em um bem muito maior. E a maior sataneira de todos os tempos foi justamente o quê? Foi justamente a cruz de Cristo. Porque naquele momento que Jesus estava lá na cruz, porque naquele momento que Jesus estava pregado na cruz, o diabo comemorou. Ele achava que ele tinha vencido. Ele achava que ele tinha vencido a Deus, ele achava que a humanidade ia ficar desamparada, ele achava que dessa vez não teria mais solução para o pecado, né? Que as pessoas continuariam como pecadoras, e Deus transformou a cruz de Cristo como a maior vitória que já houve. Porque por meio da cruz de Cristo, por meio do sacrifício que Jesus fez ali na cruz, nós temos a possibilidade de sermos libertos, nós temos a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Então é justamente isso que a apostila nos diz. A grandeza do Senhor é transformar o mal em um bem maior. E o ápice da sua vitória é a cruz. Nela o mal é derrotado. Então acredite,
todo mal que estiver sobre a sua vida, todo mal que o inimigo tentar trazer sobre a sua vida, se você acreditar, se você confiar em Deus, se você se entregar verdadeiramente a Ele pode armar uma sataneira para pegar Satanás e transformar aquele mal que estava sobre a sua vida em um bem muito maior. Só precisamos o quê? Precisamos acreditar, precisamos crer, precisamos olhar para os problemas não só como um problema, mas acreditar que por trás de cada um desses problemas existe uma oportunidade que Deus tem preparado para cada um de nós. E para finalizarmos, eu quero deixar uma passagem para vocês, inclusive está na apostila também, que o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos 8, versículo 31 e depois do versículo 35 ao 39, que diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Para a honra e para a glória do nosso Deus. Acredite, independente da dificuldade, independente do problema que vier sobre a sua vida, você pode transformar isso numa oportunidade. Você pode olhar para isso de uma forma diferente. Você pode acreditar que Deus ele é especialista em transformar o mal, em transformar os problemas em algo bem maior. E ainda que o inimigo tente, ainda que o inimigo queira, se você estiver verdadeiramente firmado em Deus, se sua confiança estiver em Deus, não há nada que ele possa fazer com você que não seja da permissão de Deus. E antes de nós finalizarmos, eu quero deixar para vocês uma historinha, uma reflexão, até bem conhecida, talvez vocês já tenham ouvido, de dois vendedores. Havia um país muito rico, né? E nesse país eles tinham uma empresa que ela produzia sapatos, né? Produzia sapatos, sandálias. E elas ouviram falar de um país em que ninguém andava calçado, todo mundo andava descalço. E eles decidiram mandar um dos melhores vendedores dele para lá. Só que aí teve um problema e ao invés deles mandarem um vendedor, eles mandaram dois vendedores. Aí o primeiro vendedor chegou num dia e aí ele olhou as pessoas na rua, né? Onde ele passava, ele olhou e viu que as pessoas realmente todas andavam descalço. Aí o que ele fez? Ele ligou para a empresa e falou: ó, faz o seguinte, cancela todo o carregamento de sapato, de sandálias que vocês iam mandar para cá, porque aqui todo mundo anda descalço, não tem uma pessoa aqui que anda calçada e eu não vou conseguir vender nada aqui. Pode cancelar que eu estou voltando para o meu país. Por, por um acaso, né, devido ao engano, o outro vendedor chegou um dia depois. E quando ele chegou lá, que ele viu todo mundo andando descalço, ele ligou também para a empresa, só que ao invés de pedir para cancelar o carregamento, ele falou: cara, pode mandar 10 vezes mais aquilo que vocês estavam pensando em mandar para cá. Aqui ninguém anda calçado e eu vou vender calçado, vou vender sandália para todo mundo. Ou seja, a mesma situação com duas visões diferentes. Enquanto um viu as pessoas descalças e falou: não, aqui não dá para vender nada, outro viu as pessoas descalças e decidiu e falou: cara, eu vou vender para todo mundo, é a oportunidade da minha vida. Aí eu faço a pergunta: quem é você nessa situação? Você é o vendedor que vai olhar para a situação em si e ver ela como um problema, ou você vai ser o vendedor que vai olhar para a situação e ver como uma oportunidade? Cabe a cada um de nós decidir sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de ler a apostila, não deixem de ler os textos bíblicos, né, que foram mencionados, que foram citados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me coloco à disposição e que Deus possa abençoar vocês, que vocês tenham a mentalidade de olhar para os problemas não simplesmente como problemas, mas como oportunidade. Orem, peçam para Deus mudar. Se você tem uma dificuldade de ver oportunidades no meio dos problemas, peça a Deus para que Ele possa tirar isso de vocês. E vamos orar para a gente finalizar a nossa aula e que Deus ele possa abençoar muito a vida de cada um de vocês. Amém? Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos, Jesus, por mais essa aula.
Que a aula ministrada aqui, Senhor, em nome de Jesus, possa falar aos nossos corações, possa gerar amadurecimento, possa gerar crescimento, Senhor, em nome de Jesus. Nós possamos olhar para os problemas que se levantam na nossa vida, não simplesmente como problema, mas que nós possamos olhar para eles como uma oportunidade que o Senhor tem colocado, que o Senhor tem permitido entrar nas nossas vidas. Guarda os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Não venhamos murmurar, Senhor, muda a nossa mentalidade, Senhor, em nome de Jesus. Nos coloca, Senhor, em equipes com pessoas capacitadas para estar ajudando na nossa igreja, para estar ajudando no nosso trabalho, Senhor Jesus. Coloca próximo de nós pessoas que vão nos inspirar a ser maior, Senhor Jesus. E que todo, Senhor Jesus, todo mal que o inimigo levantar contra as nossas vidas possa ser transformado em um bem infinitamente maior. É o que nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. Não deixem de divulgar a nossa escola. Podem tirar foto, tirar print, marcar o Instagram do professor, marcar o Instagram da escola. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês.